Olá, colegas. Vamos agora tratar do controle judicial. Nós já falamos que, via de regra, o controle chamado de judicial, aquele em que o judiciário, no exercício da sua função jurisdicional, julga atos praticados por outros poderes ou por ele mesmo, normalmente é enquadrado como controle externo, obviamente, principalmente nos casos em que ele está controlando atos que são praticados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Apesar disso, quando o Judiciário controla seus próprios atos de maneira administrativa, o raciocínio aplicado é aquele raciocínio do qual nós já tratamos quando falamos do controle administrativo, em que as autoridades administrativas, no âmbito do Poder Judiciário, também podem analisar legalidade dos seus atos praticados e, inclusive, conveniência e oportunidade. Lembrando que o Poder Judiciário, no exercício da função administrativa, ele pode revogar, obviamente, seus próprios atos. Agora, no exercício da função jurisdicional, mesmo que ele esteja analisando um ato dele próprio, normalmente o controle vai se restringir aos aspectos referentes à legalidade. Mesmo que hoje em dia a gente trate legalidade de uma maneira mais ampla, abrangendo a legitimidade, falando da juridicidade, falando de vários outros aspectos, além da mera consonância de certo ato com a lei em sentido estrito. E dentro desse contexto é que a gente hoje em dia percebe uma ampliação até no exercício dessa função jurisdicional, adentrando em aspectos que normalmente a gente consideraria aspectos integrantes do mérito administrativo. Porque, por exemplo, se, por um acaso, o judiciário vai analisar um ato de punição a um servidor com a sua suspensão, o servidor vai ser suspenso do exercício de suas atividades por um determinado período de tempo, bem, se a lei disser que ele pode ser suspenso de 1 até 90 dias, por exemplo, a lei de determinada esfera, até 90 dias de suspensão, dá para imaginar que essa discricionariedade, porque o administrador, de acordo com a gravidade do fato, vai poder escolher a quantidade de dias que o servidor vai ficar fora do exercício de suas funções. Mas essa discricionariedade tem que ser exercida de acordo com o bom senso. É claro que se o servidor tem todas as características de um servidor que nunca cometeu quaisquer ilicitudes, é um servidor que nem falta ao trabalho, um servidor que nunca respondeu a qualquer processo administrativo, um servidor que claramente é um servidor dedicado e que cometeu um ilícito, apenas um comprovado, respondeu a um processo administrativo cheio de atenuantes aquele ilícito, dentre os ilícitos que porventura justifiquem o direito de suspensão, é o mais leve possível. Muitos até dizem suspensão só para isso. Aí a administração pública aplica a pena de 90 dias, a manifesta desproporcionalidade entre o ilícito cometido e a pena que foi aplicada. Muitos defendem que pode, nesse caso, ser objeto de invalidação pela autoridade judicial, quando forem notórios, indiscutíveis, os elementos que levam à conclusão de que a pena deveria ter sido fixada no mínimo. Então, hoje em dia, quando se pensa em discricionariedade, a margem de discricionariedade que é dada para a autoridade é para que ela atue de maneira razoável, de maneira proporcional, de forma que o judiciário tem ingressado, em certos casos, em pontos que normalmente seriam considerados pontos que seriam insuscetíveis de sindicância jurisdicional. Então, dentro dessa linha, vamos reafirmar que o controle feito pelo judiciário é só de legalidade em sentido amplo. Entretanto, se entende que a necessidade que a autoridade haja de maneira razoável é uma necessidade que está implícita na própria lei. Se a lei coloca patamar mínimo e máximo de fixação de penas, né? Claro que a autoridade, no caso concreto, em que ela vá fixar a pena, ela deve agir de maneira absolutamente proporcional, punindo o ilícito na proporcionalidade de sua gravidade. Nos casos em que for absolutamente notória, indiscutível a falta dessa proporcionalidade, o judiciário vai poder atuar. Agora, lembrar, apesar de a gente dizer que quando o controle vem do mesmo órgão, da mesma estrutura que está sendo controlada, ele é interno,
Em se tratando do Poder Judiciário, nós vamos dizer, claro, quando ele controla seus próprios atos, ele está fazendo uma espécie de controle interno, mas quando ele exerce sua função jurisdicional, apesar de tecnicamente o controle vir do mesmo órgão, apesar de se perguntado, você iria dizer que seria um controle interno, esse controle interno é diferente daquele controle interno ao qual nós nos referimos anteriormente, que é um controle administrativo, certo? A gente normalmente nem usa a palavra interno para se referir a essa atuação jurisdicional sobre atos, mesmo que venham do judiciário. Nem se usa essa palavra porque ela soa estranha, porque controle interno, basicamente a gente fala do hierárquico e aquele controle de uma instituição chamada de controle interno, como existe a CGU na esfera federal. Aí, nesse caso, o pessoal já usa a expressão controle jurisdicional, procura nem classificar como interno, porque poderia gerar dúvida na cabeça do intérprete. A gente usa muito a expressão controle interno quando se fala da instituição de controle interno, que existe também no âmbito do Poder Judiciário, e também para falar daquele controle administrativo natural que o superior hierárquico exerce sobre seus subordinados. Em se tratando do controle exercido pelo Judiciário no exercício de sua função jurisdicional, sobre quaisquer dos poderes, inclusive sobre ele mesmo, sobre o Poder Judiciário, a gente normalmente chama de poder de controle jurisdicional. Quando forçam a barra para que a gente enquadre como interno ou externo, em se tratando de controle exercido pelo Executivo, ou melhor dizendo, sobre o Executivo ou sobre o Legislativo, a gente enquadra o controle judicial como controle externo, obviamente, né? Vem de outra estrutura de poder. Nunca vi perguntarem em prova se seria interno ou externo o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos por ele praticados, mas esse controle no exercício da função jurisdicional. Como, por exemplo, um ato administrativo do Judiciário ser praticado, um servidor não concordar e ajuizar uma ação. Se perguntassem, eu teria que dizer que seria um controle interno, porque é da mesma estrutura, né, o órgão controlador, apesar de que essa terminologia é bastante estranha, é melhor chamar, se você for redigir, não chamar esse controle de interno, chamar de jurisdicional, porque aí já se dá uma ideia muito precisa de como está se dando aquele controle, né? Se dá uma ideia muito precisa de que o judiciário foi provocado para que ele efetivamente controlasse um ato que foi praticado por ele próprio. Então o controle vai vir de uma estrutura que está dentro do próprio judiciário, mas com a peculiaridade de ser no exercício da função jurisdicional. Isso é bem interessante porque, dá um exemplo para que vocês vejam a diferença no âmbito do controle. Tem um colega juiz que falou de uma situação bastante interessante, em que num caso concreto ele praticou determinado ato administrativo e o servidor, né, que não concordou com aquilo, foi lá, mas doutor, essa lei é inconstitucional. Ele fala, mas aqui eu estou administrando. Eu não posso fazer controle de constitucionalidade como administrador. Agora, se você ajuizar uma ação, se chegasse esse processo, por exemplo, para que eu mesmo julgasse, não vai chegar porque vai ser um processo contra um ato que eu pratiquei. Mas se chegasse um processo como esse, como já chegou por atos praticados por outros juízes, se chegar um ato igual, como juiz, eu declaro a inconstitucionalidade da lei e aplico a própria Constituição, dizendo qual é o direito daquele servidor, garantindo-lhe o que você está me pedindo. No exercício da função jurisdicional eu posso fazer isso, até controle de constitucionalidade. Mas em exercício de função administrativa eu não posso. Já se fosse o caso de revogação, seria o contrário. No exercício da função administrativa, aquele juiz, como administrador daquela vara, ele tem o poder até de revogar certos atos, por considerados inconvenientes e inoportunos, atos discricionários. Mas se for num processo judicial, se cair o mesmo ato para ele analisar como juiz, ele não pode fazer a revogação, porque são âmbitos diferentes, né? O leigo não entende isso, diz lá, é o juiz, então ele vai poder sempre dizer qual é a solução correta para aquele caso. Mas entendam, quando ele está agindo como administrador, ele tem o poder de analisar conveniência e oportunidade, podendo até revogar certos atos que sejam atos discricionários. Já quando ele age como juiz na função jurisdicional, julgando um processo, imagine um caso idêntico àquele que ele estava analisando como administrador, chegou agora, ele que é juiz da vara da Fazenda Pública, para que ele julgue um ato praticado por um outro juiz. Chegou para que ele julgue e ele, no exercício da função jurisdicional, apesar de não poder revogar aquele ato, porque ele está como julgador, é controle de legalidade, ele vai poder até declarar que aquela lei que foi aplicada e que ele mesmo aplica como administrador seria uma lei inconstitucional, porque aí ele está
no livre convencimento típico da função jurisdicional. Os administradores têm que aplicar a lei. No exercício da função administrativa, você não faz controle de constitucionalidade, mas no exercício da função jurisdicional, o juiz tem esse poder de fazer o controle de constitucionalidade. Então, sobre certo aspecto, é até mais amplo esse controle feito pela administração pública, melhor dizendo, pelo judiciário na função jurisdicional. É mais amplo no sentido de liberdade de convencimento, de se fazer controle de constitucionalidade, por exemplo. Mas, na prática, ele é mais restrito no que concerne ao âmbito do controle, né, aos aspectos controlados, porque ele não vai poder fazer o controle de mérito, né, em que se analisa a conveniência e oportunidade daquele ato que foi praticado.